Dando continuidade à nossa aula de associação de resistores, agora veremos a associação em paralelo desses resistores. E se você está perdido e caiu aqui agora nesse vídeo, meu Deus, já está na segunda parte, João, cadê a primeira? Já vou deixar esse link aqui do vídeo na descrição para a primeira parte. Se você não viu, por favor, assista pelo seu próprio bem, não é nem pelo meu, é pelo seu próprio bem, para você entender conceito por conceito. A aula está muito completinha, com exercício, ainda faço um exercício também do Enem de 2020, que aplica esse conteúdo, então vai lá para você não perder. Agora eu quero ir para o conteúdo, mas antes, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que sair novo, cara, para você performar muito bem aí no vestibular. Então vamos agora para o conteúdo. Bom, continuando nossa saga aí, né? A gente primeiro precisa da tensão elétrica, né? Então coloquei aqui um fio com um potencial mais intenso, ou positivo em vermelho, e o fio com um potencial menos intenso, que seria o negativo. Tendo ali então uma possibilidade de ter diferença de potencial elétrico, uma DDP, né? Uma tensão elétrica, uma voltagem. E aí agora eu vou conectar direto entre esse ponto do potencial positivo, do mais intenso, até o potencial negativo, menos intenso, eu já vou conectar direto um resistor com uma resistência de 2 ohms. Lembra que você viu aí o vídeo de em série? E se fosse em série eu teria feito assim, ó. Aqui estaria o positivo, né? E aqui estaria o negativo. E ainda teriam mais coisas por aqui. Dessa vez não. Dessa vez eu estou conectando direto do potencial positivo até o potencial negativo. Só que eu não vou parar por aqui. Na verdade, continuando, eu vou conectar um outro fio, um fio diferente, com uma outra resistência de 4 ohms, mas também entre esse mesmo ponto aqui do polo positivo até esse outro ponto do polo negativo. Percebam então que ambos os resistores, R1 e R2, eles estão entre o polo positivo e o polo negativo. Notem isso. E por fim, ainda vou colocar mais um resistor, R3, de resistência 8 ohms também, entre o que seria aqui o polo positivo e o que seria o polo negativo. Então a principal característica que eu já posso destacar aqui para vocês numa associação em paralelo é que a tensão elétrica é a mesma em todos os componentes. Claro, dos componentes que estão nessa associação em paralelo. E para facilitar a nossa vida de visualizar, de identificar que eles estão na mesma tensão, a gente começa a dar nome aqui aos potenciais, com letras mesmo, né? Então eu costumo chamar o potencial mais intenso de A, o potencial menos intenso de B. E se passar por um resistor, aí a gente tem que trocar a letra por conta da queda de potencial. Inclusive eu já fiz essa referência em outro vídeo. Então se você ainda também está perdido quando eu falo passou por um resistor, tem que trocar a letra, cara, assiste o meu vídeo de queda de potencial elétrico com efeito Joule. Vou deixar o vídeo aqui no link da descrição, o link do vídeo, né, na descrição. Mas ó, então daqui para cá não tem nenhum resistor, eu continuo com a mesma letra, o potencial A. Mesma coisa daqui para cá, continuamos com a letra A, e a mesma coisa daqui para cá, continuamos com a letra A. Só que do outro lado, como a gente já vai passar por resistores, lembre-se que tem que trocar a letra, mas daqui para cá não troca. Então, ó, continua aqui com B, continua aqui com B, continua aqui com B. E aí, os 3 resistores estão entre as mesmas letras, A e B. A é um potencial, B é outro potencial. Então, nós temos uma diferença de potencial, que eu estou chamando aqui de U. Se você quisesse chamar de UAB, também dá na mesma. E todos os 3 resistores estão sobre essa mesma DDP. Vou fazer aqui um negócio rapidinho, mas não vai ser da aula não, tá? Eu poderia inclusive botar aqui um capacitor entre A e B. Ele também teria a mesma tensão elétrica. Eu poderia colocar aqui, gente, um indutor. Olha que loucura. Ele também estaria entre A e B. João, o que é isso? Não. Eu só estou querendo te mostrar que qualquer componente que esteja entre A e B, ele compartilhará da mesma DDP, beleza? Continuando, o que vai acontecer aqui agora com a corrente é que ela vai se distribuir, ela vai se dividir pelos componentes associados em paralelo. A intensidade da corrente elétrica que passa pela bateria é a maior de todas. As cargas aqui estão num fluxo muito intenso.
uma rapidez muito intensa, né? Passando ali muito rápido. Agora, essa corrente elétrica, ao chegar nesse nó, que é um ponto de divisão ou junção de corrente elétrica, de fato ela vai se dividir, tanto aqui nesse ponto quanto nesse ponto, e aí eu estou chamando a corrente I1, I2 e I3, as que passam, respectivamente, pelos resistores R1, R2 e R3, beleza? Mas há uma divisão, então, agora de corrente, porque quando ela encontra o nó, ela passa por todos os caminhos possíveis, de uma maneira real falando, né? Ela passa por todos os caminhos, sendo que, claro, olha que intuitivo isso é, né? Sendo que, claro, ela vai passar com mais facilidade, com mais rapidez, pelas resistências que são menores. Então, como aqui nesse caminho só tem 2 ohms, a intensidade da corrente vai ser grande. Como nesse caminho tem 4 ohms, a intensidade da corrente já diminui um pouco, comparada à primeira. E no de 8 ohms é o caminho que oferece uma puta resistência. Tem muita resistência ali, tem muita colisão. Então a intensidade, a rapidez das cargas vai ser menor. Por isso que a gente deve falar aqui então que por U igual a RI, se o U é constante, aquele cara que tiver a maior resistência terá a menor corrente. E vice-versa, o cara que tiver a menor resistência terá a maior corrente elétrica. Não é uma distribuição aleatória, gente. Quem manda é a lei de Ohm. Continuando aqui o nosso raciocínio, podemos fazer a conta da intensidade em cada um dos resistores. Usando a primeira lei de Ohm, eu só preciso da tensão elétrica a qual cada um deles está submetido, então eu vou te dar de bandeja esse valor, 36 volts, e da resistência de cada um desses fios. Então a primeira conta aqui vai ficar 36 dividido por 2, já que a resistência R1 vale 2. Isso vai dar 18 amperes. No 2, a gente vai ter 36, é a mesma, dividido por 4, e isso vai dar 9 amperes. Aqui no último vai ficar 36 dividido por 8, que vai dar 4,5 amperes, né? Bom, e aí você pode calcular a corrente total, que seria a soma dessas correntes individuais. Então isso daria 21,5 amperes. Então tá aí as informações de corrente elétrica. Claro que você também poderia ter feito a conta usando a primeira lei de Ohm para avaliar todo o circuito elétrico. E ficaria I total, que eu chamei de I, igual a U total, que você tem o valor aqui de bandeja que eu dei, e agora a resistência total numa associação em paralelo, que a gente chama de REC. Só que será que associar resistores em paralelo para encontrar a REC, a resistência equivalente, é a mesma coisa que em série? Basta a gente somar? Se a gente pegar 8 mais 4 mais 2, que vai dar 14, e fizer aqui o cálculo, vai dar 21,5? Vamos ver. Se eu pego I igual a 36 e divido por, qual é a soma? 8 mais 4 mais 2. 36 sobre 14. Isso não vai dar 21,5, né, gente? Pelo amor de Deus, não preciso nem fazer a conta aqui, né, cara? Mas isso aí não vai dar 21,5, né? Poxa, 14 vezes 2 é 28, já tá quase no 36, isso é 3, alguma coisa, isso não vai dar 21,5, né? Então a gente já tá percebendo, na prática aqui, fazendo as operações, que não vai rolar desse jeito. Não é somando as resistências em paralelo que a gente vai obter esse resultado. Como que a gente faz isso? Mais uma vez, como em toda a ciência, vamos usar as leis de Ohm. Lembra que a intensidade da corrente elétrica se distribui, então a gente pode falar que o I total é a soma das correntes individuais. E eu sei que I é igual a U sobre R, só que do lado esquerdo eu estou analisando o circuito como um todo. Então U sobre REC, sobre a resistência total, igual a U sobre R de cada um deles, os individuais. E aí eu percebo que agora a tensão elétrica é comum a todo mundo, então ela pode ser cancelada. E aí vai ficar aqui 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E é assim que a gente calcula a resistência equivalente. Só que existem duas maneiras de serem calculadas a mesma REC, só que de uma maneira mais prática. Se eu pego e tiro o MMC aqui de 2 resistores desse, ou de 2 resistências no caso do valor, né, a gente vai chegar a esse resultado bonitinho, que é a REC de 2 resistores, 2 em 2, tá? É o produto pela soma. Cuidado para você não chegar aqui e fazer, eu quero calcular de 3, João. Aí tem muita gente que coloca o R3 aqui multiplicando e adiciona uma soma com o R3 aqui embaixo. Vai errar, não é assim que funciona.
Esse cálculo aqui é só para 2 resistores, tá? Porque você está tirando o MMC, cara. Você está pegando essa fórmula, que é a original, digamos assim, e tirando o MMC apenas de 2. Se você tirar o MMC de 3, você não vai chegar nesse resultado, você vai chegar em outro resultado. Ah, João, então eu posso fazer o MMC de 3 para chegar em algo parecido com isso? Pode, mas aí é uma conta matemática adicional que vai te fazer perder tempo. Por que não fazer de 2 em 2? E aí você pega o resultado desse, faz com outro da mesma maneira, produto pela soma. E aí vai ficando uma operacionalização matemática mais rápida. E ainda tem um outro melhor ainda, que se as resistências fossem iguais, digamos, 4, 4 e 4 ohms, você poderia simplesmente fazer o seguinte, pegar a resistência deles, que é 4 no meu exemplo imaginário, e dividir por 3, que é o número de resistores associados em paralelo com resistências iguais. Ah, entendi, João. Se fosse 10, 10 e 10, ficaria 10 dividido por 3. Interessante, mas isso só vale para os resistores com resistências iguais, beleza? E esse N é exatamente esses resistores iguais associados em paralelo. Voltando então na nossa conta, a gente também poderia ter feito o cálculo da intensidade da corrente elétrica total, aquela que passa pela bateria, usando o igual a REC, onde REC a gente faria cada um desses aqui, né? Vamos fazer 2 a 2? Eu faria primeiro 8 com 4, aí produto pela soma. 8 vezes 4 dividido por 8 mais 4. Isso daria 32 sobre 12, simplificando 8 sobre 3. Depois eu peguei o resultado de 8 sobre 3 e fiz produto pela soma com 2. Entenderam como é a ideia? Então, 8 vezes 3, 8 dividido por 3 vezes 2, dividido por 8 sobre 3 mais 2, produto pela soma. E aí vai chegar o resultado simplificado de 8 sobre 7. E a intensidade da corrente elétrica total vai ser U dividido pela REC, né, que seria 36 dividido por 8 sobre 7. Isso vai dar 31,5, aproveitando aqui para corrigir, né, a conta que eu tinha feito anteriormente, tinha botado 21,5, perdão, mas já me atentei aqui para o detalhe, é 31,5 amperes. Continuando, nós também podemos falar da potência equivalente. Mais uma vez, aplicando o π, a gente tem aqui como provar rapidamente que as potências individuais somadas vai dar a potência total. Notem que a intensidade da corrente elétrica total, ela é a soma das individuais. Então vai ficar I1 mais I2 mais I3. Se eu aplicar aqui o chuveirinho ou a distributiva, nós vamos ter I vezes U para cada um deles, que é equivalente a dizer que é a soma das potências individuais. Uma outra maneira de eu provar para vocês, usando a equação U² sobre REC, é pegar aqui o valor de 36 e dividir por 8 sobre 7. Isso vai dar 1134 watts. E se você fizer para cada um dos resistores ali, com a tensão a qual eles estão submetidos, também vai dar o mesmo valor. E se eu utilizar P igual a I² vezes REC, mesma coisa. A gente vai ter aqui a corrente total, né? E a REC vezes a REC. Isso vai dar o mesmo valor. Tem que dar obrigatoriamente o mesmo valor. E se eu aplicar também para cada uma delas individualmente, também vamos encontrar esse valor. Vamos resolver uma questão do Enem que trata desse conteúdo. Enem 2017. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Então ele vai fundir, ele vai derreter, por isso o nome dele, fusível, vem de fusão, ele vai derreter, né? O ponto de fusão desse material, que é feito fusível, é menor do que o ponto de fusão do cobre, que geralmente é o material feito ali do fio, né? Nas instalações elétricas. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor de tensão U para que o fusível não queime? Gente, não se prenda a essa coisa de para o fusível não queimar, máxima tensão, meu Deus, esse jogo de palavras está me confundindo. Calma, gente. Ele só está querendo dizer qual é o valor de U, sabendo que a corrente elétrica que vai passar aqui é, no máximo, 0,5 amperes. Acabou.
porque esse é o máxima corrente que o fusível suporta. Olha aqui, ó, fusível suporta no máximo 500 mA. Então, qual é a tensão máxima? Por isso, ele está falando dessa tensão elétrica, né, a qual ele quer descobrir. Então, é simplesmente isso, não tem mistério nenhum. Então, você agora interpretou a questão e agora a gente vai resolvê-la com os nossos conhecimentos de eletrodinâmica e de circuitos elétricos. Primeiramente, eu quero te mostrar que temos que dar nome aos potenciais elétricos. Note o seguinte, galera, eu chamei o potencial aqui positivo de A e o potencial negativo de B. E aí daqui para cá não tem nenhum resistor, continuemos com as letras A. E aí daqui para cá também não tem nenhum resistor, continuei com a letra B. Só que quando eu passei para cá, ó, passando pelo 120, ou daqui para cá, passando pelo 60, vai ter uma queda de potencial. E aí a gente tem que trocar a letra, né? Eu chamei de C. Ah, e aqui, João, esse pontinho aqui. Então, o fusível, ele não provoca, né, uma queda de potencial. A resistência dele é baixíssima. Então, a gente aqui continua chamando de C, beleza? Então, a gente tem aqui 3 pontinhos. Vamos redesenhar esse circuito. Coloquei os pontos principais A e B de ambos os lados aqui, extremos do meu desenho, né, ou do meu redesenho. E o ponto diferente, que é o ponto C, está no meio. E aí você vai ligando os pontos. Entre A e C, a gente tem, vou botar aqui, ó, entre A e C, nós temos um resistor de 120 e de 60. Então, ó, A e C, 120 e 60. E entre C e B, ó, entre C e B, nós temos um de 40. Então, entre C e B, nós temos esse resistor de 40 ohms. Acabou. Ah, João, mas e o resto aqui de cima? Não preciso. Por quê? Porque ele perguntou a tensão elétrica UAB. E para isso, eu preciso, ó, tensão UAB. Eu preciso de alguma resistência equivalente que esteja entre AB também e alguma corrente elétrica que esteja entre AB. Agora, não precisa ser do circuito todo necessariamente, não precisa. Notem o seguinte, existe todo esse ramo aqui de baixo e existe todo esse ramo daqui de cima. Notem que o ramo de baixo, ele também está entre A e B, galera. E se ele está entre A e B, basta você calcular a REC dele e a corrente que passa por ele. E aí você vai ter como calcular de maneira suficiente a DDP-AB. Então vamos voltar ao nosso circuito e ver como que a gente pode calcular essa resistência equivalente toda e a corrente elétrica. Olha, 120 é o dobro de 60 e eles estão em paralelo. Lembra vocês, pela lei de Ohm, U igual a RI, que quando eles estão em paralelo, e ali o paralelismo, né, é dado pela tensão UAC, quando eles estão em paralelo, a tensão elétrica é a mesma. Então, o cara que tiver a maior resistência, sobre ele terá a menor corrente. Deixa eu até passar para o outro lado aqui, ó. Beleza? Então, maior resistência, menor corrente. E tem que ser proporcional. Já que 120 é o dobro de 60, então aqui vai ter que passar o dobro de corrente, né, de 60, que vai ser 1 amperes. Porque como ele tem menos resistência, por ele a corrente passa mais tranquilamente, passa com uma maior rapidez. O fluxo de cargas ali é mais intenso e é o dobro do que esse. E aí essas duas correntes vão se juntar nesse nó que seria o C. E aí vai ter ali uma junção então de 1,5 amperes. E aí, meu caro, acabou. Acabou praticamente, né? Porque agora você vai fazer a REC, que é 120 em paralelo com 60, e depois multiplicar pela corrente de 1,5 e achou a tensão. Então vai ficar 120 vezes 60 dividido por 120 mais 60 mais 40. Esse é o cálculo da REC. Isso aqui vai dar o seguinte, ó, essa parte dá 40. Então vai ficar 40 mais 40, que vai dar 80 ohms, beleza? Aqui é a tensão que a gente quer descobrir. E aí, beleza, vai ficar 80 vezes 1,5. 1,5 é 3 sobre 2. 80 dividido por 2 é 40. Né? Então, 40 vezes 3, 120 volts. Beleza? Isso aí nos leva à resposta de letra D. Letra D de, ó, dedinho. Você também, obviamente, poderia, cara, ter considerado a parte de cima aqui do circuito elétrico. Só que você teria que saber a corrente elétrica que fluiria para cá, ó. Porque a gente está vendo que a corrente, né, tem uma corrente total que vai se dividir por aqui, por aqui. Aqui a gente sabe até o valor, vou botar aqui para
não poluiu o desenho, ó, 0,5 amperes. Aí a gente descobriu que essa aqui é de 1 ampere, que se junta e vem com 1,5 amperes passando pelo de 40, e aí volta a ter essa corrente total. A corrente total é 1,5 mais essa que vem por aqui, ó. E aliás, essa que vai por cima se divide ainda por aqui e por aqui. Aí você teria que achar essas correntes elétricas aqui, essas correntes elétricas. Só que tem uma maneira visual de você perceber isso aí, tranquilamente, e fazer a conta, que é o seguinte, né? Não precisa achar todas essas correntes, não. Essas 3 correntes de cima, não precisa achá-las todas, não. Por quê? Se você fizer a REC de 60 em paralelo com 30 e somar com esse de 60, né, porque vai estar em série, você vai ver que a resistência equivalente só de cima também vai dar 80. A resistência equivalente de baixo dá 80, que ó, a gente viu. A de cima também vai dar 80. 60 em paralelo com 30 dá 20. 20 mais 60, 80. Então, se a resistência em cima e embaixo são as mesmas, e esse fio de cima com esse fio de baixo vai estar em paralelo, então eles estão com a corrente igual. E embaixo a gente viu que é 1,5 amperes, então a corrente que vai ter que ser aqui, ó, no fio de cima também é 1,5 amperes. E aí, ó, 1,5 indo para baixo e indo para cima tem que dar no total 3 amperes. E já que você viu aqui comigo de cabeça, né? De cabeça, gente, que a REC é 80 em cima e 80 embaixo são iguais, né? Então a REC total é 80 dividido por 2, que é 40, vezes a corrente, que é 3. Corrente total no caso, né? Vejam se essa conta não é exatamente essa, galera. É a mesma conta, cara. Então tem que dar o mesmo resultado, né? 120 volts, considerando o circuito como um todo, mas você não precisava. Um comentário adicional aqui sobre essa questão especificamente é que no ano em que ela foi aplicada, que foi 2017, ela acabou tendo uma discriminação negativa. O que isso significa, para você que me acompanha aqui no canal, já sabe que essa questão ela não valeu para o cômputo da nota geral do candidato. Em outras palavras, essa nota não contribuiu para nada na nota geral de ciências da natureza do aluno. Isso se deve também ao fato de ser uma questão relativamente difícil, né, para a média nacional dos estudantes no Brasil. Vocês notaram que não é uma questão assim que tem lá os seus erros conceituais, mas por ser uma questão de nível um pouco mais elevado, ela acabou pontuando muito pouco, né? Ela não pontuou os alunos nessa época e teve ali, né, uma discriminação negativa. Então, por fim, se você não quiser estudar por essa questão, tudo bem, vá em frente, não tem problema nenhum, você pode ignorá-la, mas eu quis resolvê-la, já que ela não tem erros conceituais, é uma boa questão para se revisar. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até o final desse vídeo, espero que vocês tenham curtido, já conto com o seu like fortalecedor da nossa comunidade, e se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo quando sair novo, cara. Ativa o sininho das notificações, que aí você vai estar sempre por dentro aqui desse conteúdo de altíssima qualidade, que sempre te ajuda a performar muito bem no vestibular, gabaritar a física, porque você já sabe, cara, quem me acompanha lá no Instagram, aproveita e me segue nas redes sociais também aí no Instagram, @prof_João Menezes, sabe que tem vários alunos que já gabaritaram física aí nos vestibulares, valeu? Um forte abraço e bons estudos!